Olá, tudo bem? Muito obrigado por chegar ao nosso canal, muito obrigado pela sua audiência e se você ainda não for inscrito, inscreva no nosso canal, deixe seu like, coloque um comentário, compartilhe, para que a gente possa impulsionar o canal para que outros possam acessar esses conteúdos. Seja bem-vindo, meu nome é Gelson. Eu sou a Cláudia, que possamos estar aí juntos fazendo um bom estudo. O Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Filosofia Espiritualista, o Livro dos Espíritos, Princípios da Doutrina Espírita, sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade, segundo os ensinos dados por espíritos superiores, com concurso de diversos médiuns, recebidos e coordenados por Allan Kardec. Kardec recebia pilhas e pilhas de carta, ele as lia, observava as mensagens que ele continham e ia separando aquelas que eram aproveitáveis para o local certo. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo. Já o que é a Gênese, ela foi praticamente escrita toda por Camille Flammarion. Mas todos os outros livros ele teve esse trabalho hercúleo de separar. Agora, praticamente não quer dizer que tem tudo. Muitas mensagens ali que cabiam naquele contexto eram colocadas. Ou o próprio Camille lia para tirar uma... Aí já eu estou supondo, lia para tirar uma ideia daquela mensagem com que ele estava escrevendo para poder comparar. Lembrando que o Kardec ele era bastante minucioso. E uma das coisas que ele seguia, que os espíritos pediam que o médium deveria estudar sobre o assunto do qual iria ser tratado. Parte 3ª, das Leis Morais. Capítulo 8, da Lei do Progresso. Estado de natureza, marcha do progresso, povos degenerados, civilização. Progresso da legislação humana, influência do espiritismo no progresso. Estado da natureza. Questão 776. Serão coisas idênticas o estado de natureza e a lei natural? Não. O estado de natureza é o estado primitivo. A civilização é incompatível com o estado de natureza, ao passo que a lei natural contribui para o progresso da humanidade. Nós precisamos entender duas situações. Estado de natureza vivem as tribos que na África, na floresta amazônica, eles vivem em contato com a natureza, vivem daquilo que a natureza oferece. Agora, as leis naturais são as leis que regulam a vida em todos os aspectos. Então, nós temos as leis que regulam a nossa vida, regula a vida das plantas, dos animais e as leis da natureza em si. Por isso, não devemos misturar uma coisa com a outra para que a gente possa entender a importância de sabermos respeitar as leis naturais e façamos o nosso constante progredir. O estado de natureza é a infância da humanidade e o ponto de partida do seu desenvolvimento intelectual e moral, sendo perfectível e trazendo em si o germe do seu aperfeiçoamento. O homem não foi destinado a viver perpetuamente no estado de natureza, como não foi a viver eternamente na infância. Assim como nós temos nosso período de infância, pré-adolescência, adolescência, o jovem adulto, depois o adulto, depois a experiência, a terceira idade, assim sucessivamente. O estado do espírito também passa por essas situações, comparativamente. Aquele estado é transitório para o homem, que dele sai por virtude do progresso e da civilização. A lei natural, ao contrário, rege a humanidade inteira, e o homem se melhora à medida que melhor a compreende e pratica. Assim, a gente vai compreendendo as leis divinas, a gente vai procurando praticar as leis divinas, e com isso a gente vai crescendo, a gente vai aperfeiçoando, a gente vai atingindo a nossa maturidade espiritual. Todos nós vamos caminhando sempre para esse crescimento, para esse aperfeiçoamento, e quanto mais a gente se aperfeiçoa, mais desenvolve-nos a fé, a esperança, a fraternidade e o respeito pelas leis divinas. Questão 777.
Tendo o homem no estado de natureza menos necessidades, isento se acha das tribulações que para si mesmo cria, quando no estado de maior adiantamento. Diante disso, que se deve pensar da opinião dos que consideram aquele estado como da mais perfeita felicidade na Terra? Que queres? É a felicidade do bruto. Há pessoas que não compreendem outra. É ser feliz à maneira dos animais. As crianças também são mais felizes do que os homens feitos. E aí que a gente tem que prestar atenção nesse detalhe. Todos nós achamos lindo a vida dos índios, em contato com a natureza, andando pelo mato, não se machucam, tomam um banho de rio quando está fazendo calor, quando está frio, entra dentro da toca e faz uma fogueirinha para aquecer. Todo mundo fala, maravilha. Você pode até achar uma maravilha passar 2 dias lá com os índios. Agora, quero ver você querer ficar a vida toda com os índios. Lógico, dentro da nossa sociedade vai ter quem queira, porque já foram índio antes. Eu conheço uma jovem que ela foi índia na última vida dela. E nesta vida, ela detesta a prova. Ela acha que é a coisa mais estúpida fazer uma prova. Porque os índios, eles não têm essa ideia de ter que passar numa prova. Entende? Aí a gente vai, conversa com ela, orienta para que ela possa entender. E a partir desse momento que a gente procurou conversar com ela, o processo evolutivo, mostrar que o mundo não é mais daquele jeito, que então ela foi começando a entender que ela precisava estudar com atenção, dedicar com atenção e fazer a prova, como todos nós passamos pela prova da vida. É necessário que entendamos como devemos nos conduzir, como devemos agir para edificar o mundo melhor para todos nós. E aí, o respeito que devemos ter uns pelos outros é importante. E nos adaptar onde estamos. Se estamos entre os índios, vamos viver como os índios. Podemos até sugerir melhoras para eles, mas respeitando aquilo até onde nós podemos ir, até onde eles nos aceitam, as ideias e as colocações. Se estamos dentro da sociedade, vamos viver dentro da sociedade. Agora, as necessidades que são colocadas, se não é importante para você, siga com a forma que você acha melhor, siga da forma que você entende que seja melhor para você viver. Questão 778. Pode o homem retrogradar para o estado de natureza? Não. O homem tem que progredir incessantemente e não pode volver ao estado de infância. Desde que progride, é porque Deus assim o quer. Pensar que possa retrogradar à sua primitiva condição fora negar a lei do progresso. Agora nós temos que prestar atenção aqui no seguinte: o espírito não retrograda, mas ele reencarna em locais mais infelizes, em locais mais pobres, desde que ele não tenha cumprido bem a sua função onde estava. Isso não quer dizer também que todo pobre é porque não cumpriu a missão. Depende do planejamento espiritual. Está dando um exemplo. Então, a gente vai ver que eu fazia uma tarefa dentro de uma comunidade carente e tinha um casal de crianças que a mãe deles, sendo 5 anos mais nova do que eu, ela parecia ter 20 anos a mais. Tamanhos sofrimentos que eles viviam dentro daquela comunidade. E aquelas crianças, então, eles passavam por uma série de situações inerentes à vida que eles tinham ali, mas a deles era bem pior, pelas situações que eles passavam, as experiências que eles tiveram, violências e tudo mais que tem dentro dessas comunidades carentes. Bom, eu cheguei para a espiritualidade e fui procurar saber o que aconteceu com esse casal de crianças para que eles estivessem naquela condição. Eles disseram que aquele casal, o menino, tinha sido um senador aqui no Brasil. E a irmã era a esposa dele. E a mãe era a mãe dos dois que veio em renúncia ajudá-los. Olha a diferença. Ela vem com uma grande renúncia para ajudá-los a passar por todas as situações que tinham que passar, amparando-os dentro do que ela podia, mas tinha situações que eles tinham que passar pela experiência para tomar consciência
dos erros que tinham cometido. Então, quando você sai de uma posição de destaque, de muita cultura, de muito conhecimento, e vai reencarnar numa situação de muita penúria, é porque você abusou do que você tinha, você foi negligente, foi egoísta e displicente. A partir do momento que você toma consciência, que você vai se aprimorando, que você vai procurando agir pelo bem-estar da comunidade, pelo bem-estar do grupo, você ascende, você cresce. É essa que faz a diferença. Então hoje, junto às tribos africanas ou junto às tribos brasileiras, tem pessoas que estão lá, entre aspas, escondidas de tanta besteira que fizeram. Mas também existe aqueles que são missionários, que estão trabalhando para impulsionar para o bem, para impulsionar para as conquistas sociais daquele povo. Um exemplo, Mário Juruna, o cacique Mário Juruna, que num lance de muita sabedoria do Brizola, independente de gostar dele ou não, ele foi sábio nesse momento, que ele trouxe o Juruna para o Rio para se candidatar numa forma apelativa para ganhar voto. E o Juruna cumpriu a missão importantíssima, fez muitas denúncias dentro do Congresso, lutou para criar um conjunto de leis para beneficiar e proteger os índios, que é tido como modelo no mundo. Então, ele foi um grande missionário que reencarnou entre os índios para dar uma estrutura para eles. E até porque ele era tão evoluído que ele não se deixou abater pelo sistema. Ele lutou dentro daquilo que ele podia lutar para mudar a condição de vida do índio e levar para os índios a proteção que eles precisavam. Então, é um exemplo de pessoas que a gente conheceu e ele já faleceu, né? Então, para a gente entender que dentro dessas comunidades nascem espíritos em provação, em expiação e missão. E por que estariam lá numa expiação? Você não respeitou a natureza? Vai lá, reencarna entre os índios e você vai ter que entender por que é importante proteger a natureza. Você achava que tinha que destruir tudo que as terras dos índios, tomar as terras dos índios, tomar tudo dos índios? Agora você vai lá e reencarna entre os índios. Para que você aprenda a respeitar os índios. Da mesma forma, se você é muito racista, você vai nascer numa família negra. Entende? Porque você tem que tomar consciência de que todos nós somos irmãos, de que todos nós somos filhos de Deus. Todos vão passar pela experiência para tomarem consciência. Alguns não terão chance aqui na Terra, terão que ir para outros planetas.